Olá pessoal, estamos em plena Semana Mundial da Alimentação e eu gostaria de abordar brevemente 3 temas interessantes que estão diretamente relacionados com a Semana da Alimentação. O primeiro que é a situação, o segundo tema as causas da situação e a terceira possíveis perspectivas ou então alternativas diante disso. Em relação, eu diria assim, à Semana da Alimentação, nós temos como tema um tema bem sugestivo, que é preço dos alimentos, da crise à estabilidade. Esse tema ele nos convida, sobretudo, para fazermos uma reflexão mais ampla que ultrapassa as fronteiras do país e fazermos uma reflexão nacional e internacional, portanto. Então, preço dos alimentos, da crise à estabilidade. Se nós olhamos no mundo, no último ano, os preços dos alimentos subiram em média 26% em todo o mundo. Isso significa uma alta expressiva. Esse aumento, em termos numéricos, ele empurrou 70 milhões de pessoas nas diferentes partes do mundo da pobreza para a extrema pobreza. Ou seja, 70 milhões de novos extremamente pobres hoje no mundo. Isso é muita gente que acaba sendo prejudicada, ou eu diria assim, lesada no seu direito mais fundamental por causa dos preços dos alimentos, que é um dos fatores que contribuiu para esse aumento, eu diria assim, da extrema pobreza. Se nós olhamos isso no Brasil, também percebemos que há muitos pobres ainda. Precisamente no Brasil nós temos pelo menos 16,2 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. E se nós olhamos isso nos estados, nós podemos perceber que nos diferentes estados, com maior ou menor índice, esse volume também se agrava. Se nós olhamos o impacto dos preços dos alimentos no Brasil, para termos uma ideia, do início do ano até agora nós tivemos uma inflação de 7,2% e nós tivemos uma inflação dos alimentos de 8,4%. Isso significa o quê? Significa que o preço dos alimentos é um dos fatores que está puxando para cima a inflação. E mais que isso, está diminuindo o poder de compra dos brasileiros no que se refere à alimentação. De tal modo que 60% daquilo que os trabalhadores têm como poder de compra, de salário, acaba sendo envolvido e gasto para garantir a compra de alimentos. Então nós não podemos dizer que a questão do preço dos alimentos não é uma questão do Brasil, ela é uma questão internacional, mas do Brasil ela tem e produz impactos, e um dos impactos é esse que a população passa a gastar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de alimentos e, por extensão, isso começa a ocorrer o seguinte: as pessoas precisam começar a fazer as suas escolhas, e nas escolhas que elas fazem, com frequência elas acabam escolhendo alimentos mais baratos, e junto com o mais barato, com frequência também ocorre a diminuição da qualidade, que não necessariamente é qualidade de alimentos. Então isso, eu diria sinteticamente, é o grande desafio hoje do tema mundial da alimentação, que trata dos preços em dimensão internacional, mas também na dimensão onde nós vivemos. As causas desse aumento dos preços, elas são diversas em âmbito internacional e no Brasil também, só que o impacto delas é menor no Brasil. Eu diria assim, uma causa mais estrutural é exatamente essa do mercado ter se entendido, e o próprio Estado compreendeu o mercado dessa forma, como regulador das questões de abastecimento e produção alimentar no mundo. Dizendo de uma forma diferente, em boa parte houve nos anos 90, sobretudo, um sucateamento bastante generalizado, particularmente nos países em desenvolvimento, daquilo que a gente chama de produção e abastecimento. As estruturas de produção e abastecimento foram muito defasadas, precarizadas, e com isso, concomitantemente, o mercado se constituiu uma espécie de regulador da produção e do abastecimento alimentar. Bom, isso é um dos grandes fatores estruturantes, ao lado da falta de reforma agrária, da falta de estímulo à agricultura familiar e, por que não dizer, da falta de regulação por parte do próprio Estado dessa questão mais estrutural aí. Diante disso, então, o que a gente poderia se perguntar? E como é que nós podemos pensar em soluções?
alternativas diante desse quadro mais internacional e nacional. Eu diria, um primeiro ponto, e que é fundamental, nós discutimos o seguinte: como é que está a realidade no meu município, no seu município? Os preços também têm impactos? Os alimentos estão com a qualidade e com a regularidade adequadas na mesa de cada um, de cada uma de nós? Então, que ao longo dessa semana nós pudéssemos fazer a pergunta seguinte, ao redor da mesa, quando formos fazer as refeições, nos perguntar: como é que está a nossa refeição? É uma refeição balanceada? É uma refeição com qualidade, com quantidade, com regularidade constante? Nós estamos produzindo alguns, se não todos, mas pelo menos alguns alimentos básicos, sobretudo temperos e verduras, na nossa própria horta? Poderíamos pensar em incrementar pequenas alternativas de hortas e quintais nos fundos da nossa casa, ou até dentro de casa ou na área, com pequenas iniciativas que ajudam a diminuir o impacto da dependência, seja externa regional ou externa, inclusive, de alimentos importados, como vem ocorrendo com alguns deles. Então esse, eu diria assim, é o primeiro tema. Um segundo tema que nós podemos fazer com uma relativa facilidade em casa é o seguinte: como estão os nossos hábitos e a educação dos nossos hábitos alimentares? Por que eu digo isso? Porque ao lado da desnutrição, que nós temos ainda problemas sérios no Brasil e no mundo, nós temos um outro problema sério, que é o sobrepeso e a obesidade. E o sobrepeso e a obesidade não decorrem necessariamente pela falta de alimentação, mas sobretudo por alimentação inadequada. E isso significa então nós revermos em boa parte os hábitos alimentares, aquilo que tradicionalmente nós tínhamos e temos como hábitos alimentares. Em que medida é o mais adequado, em que medida nós podemos incrementar, podemos modificar, no sentido de melhorar os hábitos, inclusive incrementando a produção de hortaliças, mas não só hortaliças, da própria produção dos alimentos em casa. Por quê? Porque nós vivemos um tempo em que mais e mais cresce o número de pessoas que almoçam fora de casa durante os dias. E na medida que as pessoas almoçam fora de casa, aumentam também os problemas da obesidade e sobrepeso. Então eu diria assim, ligado a esse segundo desafio aí do enfrentamento da obesidade e sobrepeso, está um conjunto de medidas que nós podemos incrementar a partir da nossa casa, a partir da nossa cozinha, com iniciativas pequenas que passam sobretudo pela mudança de hábitos, que é fundamentalmente educação alimentar. E eu diria um terceiro desafio, um desafio mais amplo, e aí já é muito mais para a sociedade, que nós aproveitemos essa semana para discutir nas diferentes rodas onde nós participamos, sejam elas no emprego, no trabalho, na convivência social, nas organizações que nós integramos, nas instituições, no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e assim por diante, com a pergunta seguinte: como está o sistema de abastecimento e produção, ou melhor dizendo, produção e abastecimento alimentar? E como nós poderíamos incrementar iniciativas de produção e abastecimento que mais e mais venham a fortalecer a organização local, mas venham a fortalecer sobretudo a produção de alimentos sadios, saudáveis, como nos lembra a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai acontecer logo mais em novembro na Bahia. Portanto, eu diria, esse é um desafio mais estrutural, mas que tem uma ponta no município, no lugar onde nós vivemos, e que tem um grau de responsabilidade de cada um de nós, no sentido de provocarmos esse tema para dentro das diferentes rodas, e não só provocarmos o tema, mas também provocarmos em que medida podemos pensar alternativas que sejam viáveis para alterar esse quadro de forma mais estrutural, a partir do lugar onde nós vivemos, que é o município, que é o território. Uma boa semana da alimentação, portanto, e bons desafios pela frente para todos nós. Obrigado.